Oi pessoal, tudo certinho? Você deve estar achando um pouquinho estranho, né, esse vídeo, mas é porque ele tem uma intenção diferente. A intenção de me aproximar um pouquinho de você de uma forma mais informal, né, de um jeito mais descontraído, mais pessoal. Nada muito organizado, com um script, para que eu possa não só te conhecer melhor e você me conhecer melhor, mas também para que eu possa te ajudar de alguma forma, te mostrando que um pouco dos meus medos, das minhas dificuldades, da minha história é um pouco parecida com a sua. Bom, nesse vídeo eu quero contar a minha história. Quem não gosta de história, não é? Todos nós gostamos um pouquinho de história, gostamos de ouvir histórias, principalmente quando somos crianças, e quando crescemos não muda muito. Nós continuamos gostando disso, gostando de ouvir, porque isso nos dá curiosidade, nos traz criatividade, conhecimento. Então, nós sempre gostamos, né, de ouvir alguma coisa diferente, alguma história empolgante, emocionante, né, que nos desperte algum sentimento. Então, hoje, com esse vídeo, eu quero mostrar para você que a nossa história, as nossas dores, as nossas dificuldades são parecidas. Eu também tenho os meus medos e não foi nada fácil começar esse canal. Nem o canal e nem o projeto Flor do Lácio, que eu também vou explicar para você como ele surgiu, né? Como que começou a ideia do projeto, como que eu comecei a gostar das letras, comecei a me interessar pela escrita, pelas palavras, e como depois eu fui conhecendo melhor esse caminho, me apaixonando e tendo a ideia de criar o Flor do Lácio, não só para minha realização pessoal, mas principalmente para ajudar as pessoas. Eu acho que esse é o meu objetivo principal em tudo isso. Bom, como começa a minha história? Vamos ao início. Eu sempre gostei muito de ouvir histórias. Assim, desde pequena, os meus pais me contavam histórias na hora de dormir, porque eu sempre tive muita dificuldade de dormir, sempre tive muito medo do escuro. Então, os meus pais, eles sempre sentavam e contavam alguma história para mim que me animasse, que me ajudasse a dormir melhor. Então, isso sempre foi muito importante para o meu desenvolvimento como pessoa e em questão das letras também. Eles sempre também compravam livros para mim. Eu adorava ler, né? A partir disso, dessas histórias, desse conhecimento, eu desenvolvi muito gosto pela leitura e eles sempre me compravam livros. Eu lembro que a minha mãe, ela é professora, então sempre que aparecia alguém na escola vendendo aquelas maletas cheias de livros ou com CDs de histórias, ela sempre comprava e trazia. Na época em que ela fazia faculdade, ela sempre vinha com um livrinho para mim, e assim eu fui montando várias coleções de livros. Meu pai também teve uma época em que ele trabalhava fora durante toda a semana, e quando ele voltava na sexta-feira, ele sempre trazia livros, principalmente gibis, porque eu sempre fui muito apaixonada por contos de fadas e pelos gibis, principalmente a Turma da Mônica. A Turma da Mônica tem eu acho que tem um grande peso na minha história, assim, porque desde criança, ou era Disney, ou era a Turma da Mônica. Então eu tenho grandes lembranças da Turma da Mônica na minha vida, e o meu pai sempre trazia os gibis para mim, e isso me fez despertar o gosto por ler cada vez mais. Continuando, eu sempre fui muito questionadora desde criança, e isso não mudou muito com o tempo, né? Eu lembro que desde criança, desde que eu comecei a aprender as primeiras palavras, eu questionava algumas coisas, principalmente quando eu entrei para a escola. Digamos que eu não era uma criança que aceitava as coisas muito fácil, assim. Eu lembro que quando eu entrei na primeira série, tinham muitas daquelas atividades, não sei se isso é do teu tempo também, mas tinham muitas atividades de ligar pontinhos e fazer cobrinhas e tudo, e sinceramente eu achava aquilo muito chato. E então eu lembro de questionar minha mãe por que eu tinha que fazer aquilo, porque eu achava aquilo muito enfadonho, muito cansativo, e
ai, aquilo me deixava angustiada, sabe? Eu já queria partir para as letras, eu queria escrever, eu não queria ficar fazendo aquelas voltinhas, e a minha mãe me explicava que era para ajudar a aprender a desenvolver a letra cursiva e tudo, mas para mim aquilo não tinha muito sentido, assim. Então, desde criança eu sempre questionei muitas coisas, principalmente em relação à educação, acho que até por ter sido criada num ambiente bem educacional, assim, porque minha mãe era professora, então ela levava muito trabalho para casa e eu vivia nesse contexto. Eu ajudava a corrigir as redações, as provinhas. Então eu vivi muito desse caminho dela junto. E fui aprendendo, né? Sempre fui aprendendo. E a partir daí eu desenvolvi o gosto pela escrita. Eu sempre gostei muito de escrever, até hoje eu gosto de escrever, né? As pessoas, quando me veem fazendo alguma coisa, quando eu fui organizar, né? Como que eu faria esse vídeo para vocês, como que eu organizaria, como que eu começaria a contar a história, assim. E comecei a escrever e não parava mais. O meu marido olhou para mim e disse: "Tu gosta mesmo de escrever, né?" Eu disse: "É, eu gosto, porque quando eu começo eu não paro mais." Então, é uma coisa que, digamos que eu acredito que seja um dom, né? Cada um de nós temos dons, temos talentos, e eu acredito que escrever seja um dom que eu tenho, porque é uma coisa que para mim é muito fácil. Para muitas pessoas eu vejo que é difícil, mas para mim é algo que sempre foi muito fácil, sempre desenvolveu muito bem. Eu sempre tive muita criatividade, até por esse início de sempre estar sendo estimulada a ler, a escrever, a ver livros, gibis. Então, tudo isso foi desenvolvendo a minha criatividade e foi muito importante para que me ajudasse a gostar de escrever e me ajudasse a ter criatividade e ideias para escrever. Então, eu sempre escrevia muito na escola, eu adorava quando chegava a parte das redações, eu escrevia poemas, eu escrevia contos, e eu gostava de apresentar isso em público, assim. Por mais que às vezes eu ficasse nervosa, que nem eu fico nos vídeos, mas talvez não transpareça para vocês, não é nada muito fácil, mas a gente consegue, né? Eu gostava de fazer. Eu gostava de ir lá e de apresentar e de contar as minhas histórias, e desde essa época eu já tinha um jeito para contar as histórias. Então, dependendo da frase, do acontecimento, a entonação da minha voz, eu mudava, porque eu sentia quando uma pessoa contava para mim uma história, eu sentia diferença na entonação da voz, como a pessoa contava, como ela falava. Então, eu fazia a mesma coisa, porque eu sabia que era diferente. Eu comecei a perceber já desde criança que era diferente a minha face, como eu me movimentava na hora de contar as histórias. E aí eu colocava isso muito em prática na escola. Eu tinha vergonha, mas gostava de falar em público. Até acho que isso é um pouco de família, porque eu venho de uma família onde o meu avô paterno, ele é relacionado à política, né? Ele tem uma vida política de anos, então eu sou acostumada a ver discursos e acompanhar os discursos dele, e eu acho que isso favoreceu também para mim, né? Me ajudou bastante a desenvolver a questão da fala em público. Bom, eu me lembro muito nessa questão de leitura que eu tenho, de que na quarta série eu li um livro de geografia e história. Pensa bem, geografia e história, tem muita gente que não gosta. Eu, particularmente, gosto de histórias, mas geografia não é aquela coisa tanto assim. Mas eu peguei aquele livro e li todo ele antes de começar o ano letivo. Então, eu li nas férias o livro, li todo antes de começar. Chegou o ano letivo, eu já sabia tudo que eu ia aprender na quarta série. Já tinha tudo pronto. Inclusive, a mãe me conta, porque ela tem uma amizade até hoje com a minha professora da quarta série, ela conta que a minha professora se lembra disso. Então, imagina, né, para um professor lembrar, era algo bem diferente para um aluno fazer, né, para uma criança fazer na quarta série, pegar e ler todo o livro de geografia e o livro de história numa vez só. Era algo bem diferente, né? Eu sempre gostei muito também de cantar. Sempre gostei, assim, de me apresentar cantando, não é, assim, uma grande coisa, mas sempre gostei bastante.
E eu me lembro que eu fiz muitas paródias aí na minha infância e na minha adolescência, na escola, pros projetos que tinham, pras apresentações de mostra científica, né? Eu sempre fazia uma paródia, sempre criava alguma coisa, e os professores começaram a gostar, e aí começaram a pedir para criar mais paródias. E também as minhas colegas, que eu tinha, as minhas amigas de escola gostavam e topavam, e a gente ia e cantava. Sabe-se lá se tava bom, se tava no tom certo ou não, mas a gente ia e cantava. E eu sempre gostei muito disso também. E aí eu também desenvolvi a escrita fazendo as paródias. Eu quis ser muitas coisas na minha vida. Muitas coisas mesmo, assim. Desde veterinária, que foi o sonho de criança e que muitas crianças têm, né? Que as crianças amam os bichinhos. Então, meu primeiro sonho, né? Eu quis ser veterinária quando eu era criança, porque eu amava bichinhos. Sempre quis. E não podia ter, porque eu tinha desenvolvido bastante a rinite alérgica e o médico não deixava. E aí, eu não podia ter bichinhos, mas eu amava, assim. Tanto que hoje eu tenho um bichinho, né? Que é o meu filho de 4 patas. E depois disso, né, eu quis ser, adivinhem, política. Eu já quis ser política por causa do meu avô. Teve uma época que eu queria ser política, minha mãe olhava assim e pensava, meu Deus do céu, o que vai ser dessa criatura? Mas eu já quis ser, porque eu sempre admirei muito ele, né, a vida pública dele, ele sempre se demonstrou muito honroso e muito honesto, apesar do que a gente vive hoje atualmente. E isso me despertava a vontade de ser política, porque eu sempre tive o sonho de quando eu era criança, eu sempre imaginava que quando eu crescesse eu queria fazer a diferença no mundo. Eu acho que tem muitas crianças que têm esse pensamento, né? Porque a gente vê tanta coisa ruim acontecendo que a gente pensa, quando eu crescer eu quero ser a diferença, eu quero fazer a diferença, né? E quando a gente cresce, a gente descobre que a gente não pode fazer a diferença no mundo inteiro, mas a gente pode fazer para algumas pessoas. Então eu acho que a partir disso que eu pensava, né, que eu via ele fazendo, porque para mim aquilo era fazer a diferença, ele fazia um trabalho incrível e para mim aquilo era ajudar as pessoas. E eu quis ser política também. Aí depois de um tempo eu quis fazer administração. Por quê? Porque eu via as pessoas que trabalhavam em banco e eu achava que aquelas pessoas eram muito ricas, assim, então eu tinha uma visão de que trabalhar em banco deve ser muito bom, porque a pessoa ganha muito dinheiro e é muito feliz e viaja muito, e é aquele pensamento de criança que a gente tem, né, de que ainda não tem acesso às realidades, né. E aí o tempo foi passando, eu fui descobrindo algumas coisas, mas sempre teve uma coisa que eu tive certeza desde quando eu era criança e que eu sempre dizia, adivinha? Eu nunca ia ser professora. Eu sempre falava isso, eu tinha isso como uma certeza para minha vida de que eu nunca ia lecionar, nunca ia ser professora. Eu não queria de jeito nenhum entrar para uma sala de aula. Isso não era um pensamento para mim, nem me passava pela cabeça, eu não queria, talvez porque eu vivi muito dentro desse ambiente, assim, de às vezes a minha mãe não ter onde me deixar e ela ter que me levar junto para a sala de aula e me deixar lá atrás no cantinho pintando enquanto ela dava aula. E aí eu não queria por nada no mundo, não queria. Mas eu sempre fui uma criança, uma adolescente que prestava muita atenção nas aulas. Sempre prestava muita atenção, sempre fui muito dedicada aos estudos. Nunca fui aquela pessoa assim de estudar às vezes 12 horas por dia. Mas como eu era muito dedicada nas aulas, assistindo e ouvindo, então eu chegava em casa, só dava uma repassada na matéria e já estava pronta para fazer as provas e as atividades, porque eu estava sempre muito ligada naquilo. E eu sempre ajudei muito os meus colegas, principalmente quando entrava na questão de matemática, que eles tinham dificuldade para fazer as contas. Então eu sempre ia lá e ajudava, e assim eu aprendia junto com eles. Sempre fui muito de ajudar. Sobre as minhas escolhas, então. No 3º ano do ensino médio, eu decidi, a partir desse meu gosto pela escrita, pelas palavras, pela leitura, que eu ia fazer jornalismo.
Eu via aquele mundo e gostava e tinha aquele sentimento de fazer diferença na vida das pessoas. Então, para mim, o jornalismo era isso. Eu tinha a chance de trazer informação e, assim, ajudar as pessoas a conhecerem melhor o mundo, as situações que ele estava vivendo. E trazendo informação eu podia fazer a diferença no dia a dia e conciliar o meu gosto pela escrita. E aí eu decidi que sim, eu ia fazer jornalismo. Então foi a minha primeira decisão. Assim aconteceu. Eu aprendi muito no curso de jornalismo, muito mesmo. Até por isso me dá uma ajuda na hora de gravar os vídeos, mesmo eu tendo feito apenas um semestre. Foi um semestre só que eu fiz. Mas já me deu uma boa base para aprender algumas coisas extremamente importantes. Principalmente, eu aprendi que dentro do jornalismo era bem diferente do que eu pensava. Eu achava que ser jornalista, você tinha que cuidar ao máximo para ser imparcial, para agradar todas as pessoas. E eu aprendi com um professor, quando eu fui estudar, que não, que ninguém é imparcial. Todo mundo, querendo ou não, tem a sua opinião, mesmo que escondida, mesmo que oculta, em alguma escrita ou em alguma fala, mas a opinião tá ali. De alguma forma ela tá ali e ninguém é imparcial. Não existe imparcialidade em nenhum jornalismo, como às vezes costumam dizer. E eu aprendi que eu podia mudar o mundo não só com isso, eu podia mudar o mundo muito além do que só com o jornalismo. Mas, como nem tudo nessa vida é fácil e são flores, eu não consegui continuar o curso. Por isso eu fiz só um semestre, né? Não consegui continuar o curso em função dos meus princípios e porque eu não estava conseguindo conciliar, né, as cadeiras que caíam em sábados ou em sextas à noite, talvez eu não ia conseguir terminar o curso. E aí eu conheci as letras, porque eu fiz uma cadeira de português dentro do curso de jornalismo. E pensei, por que não fazer um curso relacionado a letras? Um dia, se der, eu volto e faço jornalismo. E aí eu decidi trocar para letras, português e literatura. E eu comecei então a fazer o curso de letras e me apaixonei, porque ali eu consegui ficar realmente imersa no mundo das letras, coisa que dentro do jornalismo eu já não tinha tanto, né? Eu ia trabalhar com a comunicação em atuação, em movimento, mas não ia focar tanto naquele mundo das letras. E dentro do curso eu pude aprender, né? Dentro desse curso eu pude focar bastante, eu pude adentrar bastante sobre as letras e conhecer um pouquinho desse mundo e gostar e me apaixonar e ter a chance de perceber que aquilo que eu não imaginava, um curso que eu nunca imaginava em fazer, eu ia gostar e ia fazer bem para mim. Só que o que aconteceu, né? O curso era letras licenciatura. Eu nunca quis ser professora. Então, ficava aquela questão, né? O que eu vou fazer depois? Bom, eu descobri que a forma como a escola ensinava lá dentro do curso, dentro da faculdade, não era a mais adequada que os professores nos passavam na escola, sabe? E aquilo me inquietava, como eu disse para vocês, desde a primeira série, desde as primeiras letras, aquilo me inquietava bastante, porque eu questionava muitas coisas. Por que isso é feito dessa forma? Por que isso é ensinado assim? Qual é o fundamento? Então eu sempre fui muito questionadora e observadora nessas questões. E eu comecei a perceber isso dentro do curso de letras, graças a várias professoras minhas, que foram muito importantes dentro do curso, e que eu vou citar um nome agora, de uma professora assim, que fez muita diferença na minha vida, e com ela eu aprendi muito, principalmente dentro dessa questão de como realmente ajudar as pessoas a compreender a língua, porque a língua é muito mais do que aquilo que muitos de nós vimos na escola, muito mais do que muitos de nós vimos nos livros didáticos, que foi a professora Cristiane Jaroski, que ela foi muito importante aí na minha caminhada, ela me ensinou muito como ser um professor de verdade,
como que eu deveria ensinar a língua portuguesa. Porque a gente chegava na escola, tinha que decorar as regras, né? Aquilo deixava a gente muito nervoso e muito inquieto e muito apavorado. Eu conheço muitas pessoas até hoje que não gostam de língua portuguesa, a maioria dos alunos não gosta, porque a visão deles sobre língua portuguesa é que aquilo é um amontoado de regras difíceis e não tem como aprender. E eu descobri na faculdade que não era assim. Que, na verdade, o que nos era passado não era o que os professores de língua nos ensinavam na faculdade. O porquê que isso acontecia, eu não sei. Se era em função do cansaço, que é difícil, a vida de um professor é muito difícil. Se era em função do preconceito de mudar, porque a gente começou em um mundo muito fechado, um mundo que tem dificuldade de se abrir para novas ideias, né? Muito tradicional, assim, muito tradicionalista. Não que o tradicionalismo seja ruim, mas para algumas coisas, até na questão de aprendizagem, só decorar não adianta, né? E nós vamos ver por que eu vou estar entrando em contato com vocês. Questão de trabalho. Então, depois disso tudo, mudei de curso e fui trabalhar. Então, eu comecei trabalhando com a minha mãe na escola dela. Não um trabalho remunerado, não como carteira assinada, mas trabalhando, ajudando de uma forma voluntária. Comecei a ajudar porque ela tinha muita dificuldade com a parte tecnológica e eu já era mais da era do computador, já tinha computador, tinha mais noção. Então, comecei a ajudar ela ali e assim eu fui aprendendo a mexer em diversos sistemas em relação ao ambiente educacional. E graças a isso, eu ganhei a oportunidade de receber um estágio, né, de ser chamada para um estágio na prefeitura do município em que eu morava. E eu comecei trabalhando, né, onde eu trabalhei a maior parte, foi numa escola infantil. Então, eu trabalhei numa escola de educação infantil durante 2 anos, que foi o tempo do meu estágio. E ali eu também aprendi muita coisa, não só na área da educação, mas com as pessoas que eu trabalhei. Foi, assim, um momento muito importante para mim. Então, depois, em 2015, eu me casei. E aí, vim morar em Rolante, até mesmo pela questão de emprego. E porque a gente não queria morar numa cidade muito agitada, numa cidade muito grande, assim. Então a gente queria morar mais interior, que é mais tranquilo, a vida é mais calma. E para que eu pudesse também conseguir um trabalho melhor. E aí nessa época eu achava que o meu lugar era na sala de aula. Então eu comecei a procurar trabalho dentro da sala de aula, para trabalhar como professora, aquilo que eu nunca quis na minha vida. Eu comecei a procurar. Eu fiquei 1 ano e 8 meses, mais ou menos, procurando um trabalho e não conseguia. Eu lembro que foi bem difícil, assim, eu ficava bem preocupada, como é que ia ser, né, o que eu ia fazer da minha vida, porque eu não conseguia trabalho. E eu fiz várias entrevistas e as pessoas diziam, porque você não tem experiência. Mas eu precisava que alguém me desse a oportunidade de experiência, senão eu não tinha como mostrar aquilo que eu tinha aprendido. Eu precisava disso, né? Realmente eu não tinha experiência, eu estava começando, então eu precisava de uma oportunidade para mostrar que eu podia ajudar, que eu podia fazer diferença. Então, usando, né, esse método que eu aprendi na faculdade, que é o ideal para se trabalhar a língua portuguesa, eu trabalhei 1 ano e 9 meses em uma escola particular. Então, depois de 1 ano e 8 meses, eu ganhei uma oportunidade muito especial, alguém que olhou para mim e disse, bom, ela não tem experiência, mas eu vou dar uma chance, né? Eu vou dar chance para ela, eu ganhei uma chance, né? Deus me deu uma chance de poder trabalhar e conhecer o ambiente da sala de aula, conhecer os alunos, e aí eu comecei a trabalhar com o Fundamental 2, que são os adolescentes, aqueles que as pessoas têm, né, um pouco de receio. Bom, eu aprendi muito nessa época e vi que realmente esse método funciona, mesmo muitas pessoas não acreditando ou desistindo. Realmente, é um método difícil de implantar,
Não é fácil porque as pessoas já criaram um preconceito em relação à língua portuguesa, de que esse tipo de ensino tem que ser decorado, de que são várias regras, de que é difícil, de que é complicado e a pessoa não vai conseguir, que é muito chato, né? Então eu já cheguei na escola com os alunos me dizendo que era muito chato, porque eles viviam isso. Eles viviam uma língua portuguesa bem tradicional, uma língua portuguesa decorada, em que eles não entendiam certas razões de alguns usos, né? De por que isso é assim? Por que eu uso essa palavra assim? Por que eu tenho que escrever dessa forma? Eles não entendiam isso, porque não era explicado, era só decorado, era só transmitido. E então eu fiz um testezinho com vários deles quando eu entrei, fiz um questionário, eu me lembro, e tenho eles até hoje, onde eles falavam que português era muito difícil. Eles viam português como uma matéria terrível. E aí mudar o preconceito, mudar esse pensamento que eles tinham, essa visão que foi colocada na mente deles já tão novinhos, né? E aí é o desafio, porque você tem que chegar com um método novo e você não pode desistir. E infelizmente tem muitos professores que desistem no meio do caminho. Eu acho que aqui eu posso deixar uma mensagem para esses professores, né? E para todas as pessoas que conhecem, que querem aprender a língua portuguesa, não desista. Não desista do método que você aprendeu na faculdade, que o seu professor te ensinou. Não desista. Porque é assim que as pessoas vão aprender. Decorando não se aprende. O que se decora se esquece. Então, ensine de forma que as pessoas compreendam o que é a língua, como ela acontece e como ela funciona. Isso é aprender. Então, as pessoas tinham resistência, os alunos estavam acostumados de outra forma, né, de aprender de outra maneira. E dando aula, eu descobri que esse método funcionava, porque eu cheguei a ver aluno que era no conselho de classe, era taxado como um aluno difícil, complicado, que não participava das aulas, que tinha muita dificuldade. Eu vi aluno assim participar das minhas aulas. Eu vi aluno dessa forma dizer, eu quero, eu vou ser o primeiro a se oferecer para fazer uma grande parte dentro de uma atividade. Eu vi isso acontecer dentro da minha sala de aula. Eu acho que esse foi um dos maiores privilégios que eu tive, assim, apesar das dificuldades, né? Mas eu acho que poder fazer um pouco mais por eles, né? E eu espero que eu tenha conseguido deixar na mente deles uma língua portuguesa diferente do que eles viam, que eles estavam acostumados, e poder ter deixado bons aprendizados. Como eu vi acontecer com alunos assim, que participavam das minhas atividades com vontade, que queriam, né, estar se envolvendo com a língua portuguesa, porque aí os dons deles eram revelados e eles tinham a chance de vivenciar aquilo de uma outra forma, e não daquela forma onde eles apenas consumiam e esqueciam. Mas não, eles entendiam, eles compreendiam e eles viviam a língua. Nada melhor do que viver a língua para a gente aprender. Depois disso, eu fiz as minhas descobertas. Desde o final de 2013, eu descobri um transtorno de ansiedade, já quando eu estava trabalhando em escola. E aí eu comecei um tratamento. Depois de um tempo eu tive alta, e aí em 2018 eu comecei a desenvolver os sintomas tudo de novo. Eles apareceram de novo. E por quê? Eu estava trabalhando em escola de novo. E aí eu tive que pensar, analisar toda a situação que eu estava passando. E nesse tempo eu conheci uma pessoa muito especial, muito maravilhosa na minha vida, que é a minha psicóloga, que me ajudou a entender que sim, a sala de aula não era o meu lugar. Desde que eu era criança e eu dizia que eu nunca queria trabalhar em sala de aula, realmente, ali eu já tinha dito, mas eu acabei levando a minha vida e entrando no ambiente
e achando que talvez aquilo era para mim, mas não era. Desde criança eu sabia que não era, aquele não era o meu espaço. Eu não queria ficar entre aquelas quatro paredes, eu queria poder fazer a diferença para as pessoas e só ali eu fazia diferença para algumas pessoas, mas eu podia fazer diferença além. E eu não era feliz dentro daquelas quatro paredes, era como se eu tivesse presa, aprisionada num mundo que não era meu. Eu sabia onde era o meu mundo, que era o mundo, uma parte do jornalismo e uma parte das letras, pela qual eu me apaixonei depois que entrei no curso. E aí eu decidi pedir demissão. Então, mesmo, né, eu sempre quis fazer diferença para as pessoas, e aí eu decidi que aquilo não era mais o meu lugar, sabe? Eu tinha que pedir demissão e seguir em frente, né? Seguir em frente. Eu gosto de ensinar, eu gosto de ajudar as pessoas, né? Eu me descobri como uma professora, mas não como uma professora de quatro paredes. Uma professora que vai além. Uma professora bem maior do que apenas da sala de aula. Então, no início do ano passado, o meu marido me apresentou um projeto diferente, me apresentou uma ideia. E aí eu decidi que era hora de deixar a sala de aula e realmente fazer aquilo que era o meu caminho, aquilo que era o meu dom, aquilo que eu sempre sonhei em fazer. Então, eu ia continuar ensinando, mas de uma forma diferente, para pessoas que necessitam, que querem, que precisam, que estão necessitando da língua para fazer diferença na sua vida. E então, no início do projeto, eu posso dizer que deu bastante medo, porque aparecer na internet, mostrar o rosto na internet para as pessoas é algo muito difícil, né? Pra gente que tem medo de julgamentos, a gente não sabe como vai ser o olhar do outro, né? Se você vai conseguir ajudar o outro da sua forma e como você vai ser julgado por aquilo que você está fazendo ali. Então, não é nada fácil gravar nenhum vídeo. Em todos eles estou brincando, estou fazendo festa, mas muitas vezes, na maioria delas, eu tô bem nervosa, mas às vezes vocês não veem, mas eu estou nervosa. E aí eu topei o desafio, mesmo assim, mesmo com dificuldade, eu disse não, eu tenho que fazer aquilo que eu sempre sonhei, então vambora. Tomei coragem, mesmo com medo, e fui adiante. Não me arrependo de nada, não me arrependo de ter passado pelas escolas, não me arrependo de ter dado aula, não me arrependo de nada do que eu fiz, de nada do que eu ensinei. Eu espero que eu tenha feito o meu melhor para cada um dos alunos. Ainda me comunico com muitos deles, alguns deles ainda assistem os meus vídeos, assistem o canal, mandam um recadinho, ou eu mando um recadinho, porque eles fizeram parte da minha vida e eles me ensinaram muito também. Eu aprendi muito com eles em cada uma das aulas, então eu não me arrependo de ter sido professora na sala de aula, de viver essa experiência diferente, mas aquele não era o meu lugar. Meu lugar é bem maior do que aquilo, é outro lugar. São outras pessoas que eu preciso e que eu quero ajudar, e que estão precisando de alguém para dar uma força nessa parte. Bom, como surgiu a Flor do Lácio, então? A Flor do Lácio nasceu apenas com o intuito de trabalhar com revisão e formatação de texto. Essa era a minha ideia, né? Quando a Flor do Lácio apareceu, quando eu fiz as páginas, a ideia da Flor do Lácio era essa. Eu sempre gostei de escrever, então eu tive a ideia, vou ajudar as pessoas a revisarem os seus textos, vou ajudar quem precisa de um apoio ali na formatação, na organização do texto para trabalhos científicos, acadêmicos. Então, a ideia principal, inicial, foi essa, da Flor do Lácio. E aí, a partir do ano passado, com esse projeto que meu marido me apresentou, todo esse objetivo cresceu. O desejo de ensinar a língua portuguesa de verdade surgiu. E eu disse, não, eu preciso fazer aquilo que me foi passado pelas minhas professoras da faculdade. Eu preciso mostrar para as pessoas
o que realmente é compreender a língua portuguesa e o quanto isso pode fazer a diferença na nossa vida em todas as áreas. E aí eu decidi, vou ensinar língua portuguesa de verdade. O que é língua portuguesa? Ensinar língua portuguesa de verdade. É ensinar ela em contextos reais de comunicação. É ensinar ela através de uma música, ensinar através de um texto, de um conto de fadas, de um filme, de um seriado, de uma propaganda, de uma conversa entre amigos. A língua, ela precisa acontecer, porque ela é desenvolvimento, né? A língua é desenvolvida e ela só acontece por meio de quem? Por meio de seres humanos, e seres humanos não falam de forma decorada e nem de forma estática, como às vezes a gente vê frases, professores ensinando com frases como, por exemplo, Eva viu a uva, Maria foi passear. Não, a gente precisa, a única forma de compreender a língua é usando ela, é trabalhando ela em movimento. E, infelizmente, muitos de nós fomos ensinados a língua portuguesa de forma parada, de forma decorada. E decorar não é aprender. Tudo que a gente decora, a gente pode esquecer. Não esqueça disso. Mas aquilo que a gente aprende, a gente nunca esquece. E eu acho que isso é o principal. Bom, a minha ideia, então, com o projeto da Flor do Lácio, é transformar a vida das pessoas, fazer a diferença na vida delas, como lá no início, como lá na minha infância, né? Eu sempre quis, eu sempre sonhei, sempre desejei fazer a diferença na vida das pessoas, ajudar a conquistar os seus sonhos, a realizar suas metas, e eu acredito que através do conhecimento da língua, isso é possível. Porque ter bom conhecimento do nosso idioma oportuniza muitas coisas. Não só um bom emprego, mas também desenvolvimento, sucesso, realização. Tem toda a questão de não ser enganado, né? Você pode ser enganado ao ler um contrato, por exemplo. Você lê um contrato e você não sabe interpretar o contrato. Você pode estar sendo enganado e assinar uma coisa que vai te prejudicar lá na frente. Agora, se você tem conhecimento de língua, se você sabe interpretar, você não vai ser enganado. A língua te ajuda a ter autonomia. Quantas histórias de pessoas maravilhosas a gente tem que aprenderam a ler, aprenderam a escrever, a interpretar, que antes não conseguiam nem pegar um ônibus, sabe? Elas têm a alegria de hoje poder estar numa parada de ônibus e conseguir ler o nome de para onde o ônibus vai, né? De saber fazer uma pergunta necessária na hora certa, de na hora de uma entrevista de emprego não falhar em alguma situação ou em alguma resposta, de saber interpretar a pergunta que aquele entrevistador está te fazendo. Então, a língua portuguesa, ela é capaz de mudar a nossa vida por completo, de nos dar a chance de viver muitas oportunidades e experiências incríveis. E muitas vezes as pessoas não param para pensar. Elas acham que é apenas mais uma matéria da escola, e não é mais uma matéria da escola, sabe? É uma matéria que vai transformar, que vai fazer a diferença na sua vida. Porque saber língua portuguesa não é só para quem quer passar em concurso, não é só para quem quer passar em vestibular. A língua portuguesa é para todos os brasileiros, para todas as pessoas que moram no nosso país e que querem ter uma vida digna, que querem compreender, por exemplo, o que aquela propaganda fala na TV para não ser enganado, compreender o discurso de uma pessoa pública para que também não seja enganado e tome as decisões corretas. Então, compreender a língua, entender a língua, né, saber interpretar é tão importante quanto saber escrever. E saber falar na hora certa, colocar as palavras ideais na hora certa, também pode fazer muita diferença, até mesmo para quem tem um negócio, para quem quer fazer uma venda. Porque se você não sabe persuadir, se você não sabe argumentar, como é que você vai vender o seu produto? Como é que você vai vender aquilo que você deseja, que vai fazer a diferença para as outras pessoas, que vai mudar a vida delas? Mas se você não sabe falar, não sabe se posicionar em relação àquilo que você acredita, você não consegue vender o seu produto. Você não vende o seu ideal nem o seu objetivo.
Então, nós precisamos saber e entender que a língua portuguesa é muito mais do que uma matéria. Ela faz parte da nossa vida, ela é a nossa vida, porque nós usamos, nós nos comunicamos. Sem a língua portuguesa, eu não estaria agora aqui te ajudando ou talvez te contando a minha história. E talvez ela vá fazer diferença para você, sim, não, eu não sei. Mas se eu não tivesse a língua, se eu não tivesse a língua portuguesa, o nosso idioma, vocês não me entenderiam e eu não conseguiria passar a minha mensagem. Então, quantas pessoas têm dons e talentos tão especiais no nosso país que precisam passar a sua mensagem, que podem ajudar outros e não conseguem porque têm dificuldade em relação à língua, porque foram ensinados que a língua é uma coisa estática e ela não é. Ela é movimento. Então, eu quero poder ajudar você nisso. E para encerrar, o que eu quero fazer para você é que você se sinta realizado na sua vida como um todo. Que nós possamos caminhar juntos nesse trabalho, nessa tarefa de te ajudar a desenvolver melhor o seu idioma, a sua linguagem, para que você possa conquistar, né, os seus ideais e possa ser uma pessoa realizada, que isso é muito possível aprendendo língua portuguesa. Eu quero caminhar junto contigo, quero te ajudar nessa tarefa. E, além disso, quero ser o teu apoio, a tua força, para que mesmo quando parecer difícil, mesmo quando parecer complicado, nós possamos juntos aprender, porque eu também vou aprender muito com vocês, e nós possamos mudar a visão que o nosso país tem, né, de aprendizado do português e poder colocar em prática, né, isso e ser diferente. Eu acho que essa é a minha tarefa, esse é o meu sonho que eu estou procurando realizar, de fazer a diferença na vida das pessoas, e é através da língua portuguesa. Que a gente continue assim, e por isso eu te peço que se inscreva no meu canal, que você badalhe o sininho para a gente continuar firme nesse desafio, e que você comente comigo também a sua história. Eu quero conhecer um pouquinho de você, quais são os seus medos, as suas dores, as suas dificuldades em relação à língua, o que foi mais difícil para você aprender, como você foi ensinado na escola, foi como eu, como você quer mudar isso e de que forma você quer que a língua te ajude a fazer a diferença na tua vida. Você tem um negócio, você quer ter autonomia, você quer arrumar um bom trabalho, de que forma eu posso te ajudar através do ensino da língua portuguesa? Conta pra mim, comenta comigo nos comentários e por fim deixa o teu curtir, compartilha também com aquele amigo que está precisando de um apoio, está precisando de uma ajuda nessa área para entender o nosso idioma. Espero que vocês tenham curtido, que tenha sido importante conhecer a minha história. Eu tive as mesmas dificuldades como vocês, eu tive os mesmos questionamentos que vocês tiveram, e agora eu quero te ajudar a ser diferente. Vamos realizar juntos esse 2020 e partiu! Até!